Começando com a tal da taxa das blusinhas. Ontem, o Senado Federal aprovou a taxação em 20% no imposto de importação das compras feitas via sites internacionais, principalmente chineses, de mercadorias no valor de até $50. Quem votou a favor no Senado? Não saberemos, mas por quê? Foi votação simbólica, um acordo foi feito para que a votação se encaminhasse dessa forma, já que alguns senadores não queriam que o voto sim pela volta da taxação fosse lido pelos eleitores como uma espécie de puxa vida, estão taxando as minhas comprinhas da China. A questão é que havia uma polêmica, inclusive envolvendo a colocação ou não dessa mudança dentro de uma outra proposta. É o chamado jabuti, quando, para não ter que começar a tramitação do zero, deputados e senadores colocam ali, por baixo, um texto que não tem nada a ver com o que está sendo votado no formato principal para fazer com que ele seja aprovado junto. O senador relator Rodrigo Cunha tinha tirado o tal do jabuti. Você lembra? A gente contou isso para você ontem. Mas aí ontem, na votação, ele acabou cedendo e a posição de separar os temas que ele defendia não seguiu em frente. O que disse o senador se acompanha agora. Uma capinha de celular, ela custa R$10. Se aprovar isso aqui, vai custar R$12. Na rua, o preço mais barato são R$40. As pessoas amanhã não vão deixar de comprar a capinha por R$12 para comprar na loja que vai custar R$40. Ela vai querer pagar menos. Então não vai resolver o problema do varejo. Discutir em um outro momento, mas não tentar usar esse argumento de que 20% vai salvar o varejo nacional, porque não é esse o problema. Mas o fato é que passaram os 20% do imposto de importação numa votação que não era consenso, aquela tradicional, governo a favor, oposição contra ou vice-versa. Havia divisão nas bancadas. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, defendeu a taxação sobre as compras internacionais. É uma grita, não de um ou de outro. A grita é do conjunto de todos aqueles que vivem do comércio aqui dentro. Seja virtual, seja presencial. É uma grita. Preciso saber se nós queremos transformar o Brasil num território livre, sem nenhuma regra, que vai ser invadido por plataformas de fora, ou se nós queremos defender a indústria nacional e o comércio local. Olha, num artigo recente, muito interessante, o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, diz que essa história em torno da taxação das compras internacionais é uma falsa polêmica. Por quê? Na opinião dele, importados, até pela Constituição brasileira, não podem jamais ser vendidos em condição privilegiada em comparação com o que é vendido aqui dentro. Isso não pode. Mas também, na opinião do ex-secretário Everardo Maciel, aquela taxa criada lá atrás, 60%, é muito para a realidade atual. Ele defendia que se achasse um valor que fosse ok e que, ao mesmo tempo, taxasse os produtos importados. E foi mais ou menos o que aconteceu com esses 20%. Em nota assinada por 90 entidades da indústria e do comércio, há a manifestação primeiro de apoio à decisão do Congresso Nacional, depois um lamento em relação aos 20%. Segundo esses setores da indústria brasileira, os 20% não são suficientes para fazer com que os produtos importados cheguem com sobrepreço aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, essas entidades dizem que vão continuar na luta agora para que os importados tenham que passar por fiscalização de órgãos internos brasileiros, como o Inmetro, Anatel e Anvisa, coisa que não acontece hoje. Na prática, o que muda? Quando muda, Thaís? Como é que vai ser isso? Olha, o presidente da República, presidente Lula, chegou a dizer que vetaria qualquer mudança na tributação dos importados. Mas houve uma negociação e a tendência é que ele sancione essa taxa de 20%. Como já a incidência é de 17% do ICMS, mais 20% do imposto, a gente vai ter ali uma taxação de 40% numa conta de padaria sobre produtos importados da China nessas compras e importações feitas por pessoas físicas. Vale a partir de quando? Aquela compra que eu estou esperando já vai ser taxada? Olha, ainda não está claro. Depende primeiro da data, depende da sanção do presidente, depois da data em que isso acontecer. E no segundo momento, de como vai ser cobrado esse imposto.
a esse programa Remessa Conforme, que instituiu os 17% de ICMS sobre importações até $50. E essa tributação, num acordo firmado com as grandes plataformas internacionais, ela é feita já na compra. Então não há uma fiscalização da Receita Federal no momento em que a carga chega no porto ou chega no aeroporto. Isso é automático. Quando a gente compra no site, a tributação já é descontada. Bem, se seguir esse modelo, a compra com esses 20% a mais, a tributação já será feita automaticamente. Se não, voltaremos àquele modelo anterior ao programa Remessa Conforme de fiscalização aleatória, a tal da luz verde ou luz vermelha, para saber se a sua compra vai ser aberta, fiscalizada e taxada ou não. Ainda tem outros passos dessa história que a gente vai contar para você aqui no Jornal Gente. E agora